Boa tarde, meus irmãos, paz a todos. Vamos refletir hoje sobre a nossa postura ante a fé que professamos. E vamos tentar enxergar o Espiritismo à luz da razão. Então, estaremos falando de fanatismo religioso. Intitulamos fanatismo religioso porque há fanatismos em todas as áreas. Na área política, área econômica, área social, enfim. Há um fanatismo generalizado, caracterizado por comportamentos absolutamente centralizados no personalismo individual. E por incrível que pareça, muitas pessoas aceitam isso e passam a ser fanáticos também. Mas a nossa intenção hoje é nos enxergarmos como trabalhadores do Cristo no Espiritismo, sem deixarmos, ou pelo menos tentando sempre não nos deixarmos levar pelo fanatismo. Aí cabe uma pergunta: será que somos fanáticos? Espiritismo é nada mais, nada menos, como o próprio Kardec sempre disse, a resultante de um raciocínio lógico, de um pensamento pesquisador, de uma ideia que busca a compreensão de verdades que passam a ser individuais, devido à compreensão que cada um possui, mas que não pode de forma alguma ser colocada como verdade para todos. Porque aí estaríamos criando dentro do Espiritismo um sectarismo, ou seja, estaríamos criando partidários de uma ideia individual. E o objetivo do Espiritismo não é este. Mas vamos agora nos imaginar médiums, espíritas, cristãos, ante o nosso relacionamento com os seres espirituais. Lembrem que quando falamos seres espirituais, não podemos nos esquecer que também somos espíritos. Portanto, somos donos do nosso destino, somos nós que decidimos o que fazer, somos nossa a responsabilidade das decisões que tomamos. Mas observamos médiuns à beira de um fanatismo que dizem assim: o meu mentor me diz... Isso é mentira, viu, gente? Não acreditem nessa pessoa. Ou então pessoas que dizem assim: eu não posso dar passe porque os espíritos não querem que eu dê passe fora do centro. Mas daí um pouco, a pessoa procura por alguém e diz assim: você melhorou porque eu fiz prece para você. Vejam a contradição. Realmente, as casas espíritas existem, estão preparadas, sobrecarregadas de energias positivas, capazes de abrandar o sofrimento dos nossos semelhantes. Mas não podemos, de forma alguma, dizer que os espíritos não querem que distribuamos passes. Não devemos distribuir por uma questão pura e simples. A casa espírita existe e lá é o local de darmos passes. Outras pessoas dizem assim: eu estou vendo um espírito. Mentira, viu, gente? Ver espírito é nada mais, nada menos do que um aprendizado para quem vê. Não é para ele ficar
fazendo irradiações, ou melhor, radiações, né? Ficar falando, propagando, divulgando. Cuidado com esses médiums. Mesmo os dirigentes de sessões espíritas, nos centros onde existem escola de médiums, há pessoas que ficam trocando o número de celular. Dirigentes que fazem isso, para que os médiums fiquem entrando em contato com ele e ele se colocando como o grande sabedor, o esclarecedor. Cuidado com esses fanáticos. As coisas devem acontecer na casa espírita. Então, meus irmãos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, olharmos para o nosso comportamento individual e enxergarmos os defeitos que temos nesse campo da fé religiosa e irmos eliminando essas ideias de que dependemos dos espíritos para tudo. De que eu não vou fazer isso porque o espírito não quer que eu faça. Mentira. Os espíritos não se intrometem, não interferem na vida de ninguém. O espírito que faz isso é tão desequilibrado quanto a pessoa que vive pedindo para os espíritos. Pensemos da seguinte maneira: somos estudiosos do espiritismo. Somos merecedores da mediunidade que a vida nos dotou. Então, utilizemos isto como regra de conduta para transformarmos as nossas experiências humanas em degraus de evolução e não acharmos que os espíritos falarão isto ou aquilo outro para sermos papagaios reprodutores de ideias alheias. Não façamos isto. Observamos médiuns com perguntas ingênuas, pueris, que são alimentadas por outros médiuns que dizem que os espíritos falam isso, os espíritos falam aquilo. Vamos deixar os espíritos viverem suas vidas? Vamos nós vivermos a nossa? A contribuição que devemos dar para o desenvolvimento da humanidade é exatamente aquele que devemos reforçar, que devemos constantemente ressaltar através de boas ações, para que as pessoas se sintam enlevadas, se sintam gratificadas e não dependentes daquele outro espírito encarnado ou daquele ou daquele outro espírito desencarnado. Se não fizermos assim, estaremos direcionando espíritos em evolução para um distanciamento da aquisição da autoconsciência. Jamais faremos isto. Não podemos. É preferível calar. É preferível não dar respostas do que utilizarmos ideias alheias para fazendo com que sejam nossas. Dirigentes de sessões espíritas, sejam cautelosos. Médiuns, sejam duplamente cautelosos. Como dizem os seres espirituais, não creiais em tudo que vos falam os espíritos. E eu particularmente acrescento, muito cuidado com o que falam os espíritas. Devemos estar sempre com o raciocínio receptivo a ideias produtivas que vêm do grupo do qual fazemos parte.
no nosso convívio grupal. Se rejeitamos sugestões edificantes, nos fecharemos no engano. Querem ver uma coisa? Imaginem a infelicidade de termos na casa espírita alguém que seja rancoroso e que passe a vibrar contra as pessoas. Imaginem o mal que esse médium está causando a si e ao grupo e à casa espírita. Ele sofrerá as consequências. Ele terá problemas espirituais futuros seríssimos. Mas não podemos nos colocar como salvadores daquela condição, porque ele é consciente, ele sabe o que está fazendo e vai responder por isto. Todos esses aspectos aqui abordados fazem parte do fanatismo de ideias, fanatismo religioso, no nosso caso, fanatismo espírita. Paz a todos, até uma próxima vez. Sejam felizes. E não exagerem no carnaval. Cuidado!